E quando os meus pais se separaram, eu lembro que eu e os meus irmãos, nós fomos viver naquela divisão. Com quem vamos morar? Com o papai ou com a mamãe? Ficamos divididos, irmãos. Um dia a gente dormia na casa da minha mãe, no outro dia a gente dormia na casa do meu pai, um dia na minha mãe, um dia no meu pai, e ficamos assim, irmãos, divididos. O tempo foi passando e eu e os meus irmãos tivemos que aprender a conviver com um homem que não era o meu pai. Nós tivemos que aprender a conviver com uma mulher que não era nossa mãe. E nós tivemos que viver dessa forma, divididos. Eu me lembro que a minha mãe mudou de bairro, foi para um bairro um pouco mais distante. E nós, os filhos, tínhamos que escolher com quem queríamos morar. E nós ficamos com o nosso pai na época. O pessoal lá de trás está ouvindo bem? Tá? Aí porque o irmão fez assim que não está vendo. Glória a Deus. Irmãos, e nós tivemos que escolher com quem íamos morar. Ficamos com o nosso pai. O tempo passou. Quando eu já tinha 9 para 10 anos de idade, somente eu mudei para a casa da minha mãe, fui morar com ela, irmãos, num barracão de 2 cômodos, bem pequenininho, bem apertadinho. E ali naquele barracão nós passamos por tantas dificuldades financeiras, por tantos momentos difíceis. E um desse tempo difícil que nós estávamos vivendo, nós conhecemos uma mulher, uma empresária, muito rica, bem-sucedida, casada, mãe de 3 filhos. Conhecemos ela através de uma tia minha que trabalhava de doméstica na casa dela. E fomos criando uma amizade. O tempo foi passando e aquela mulher acabou entrando na nossa intimidade, viu o que nós estávamos passando. Foi aí então, irmãos, que ela pediu à minha mãe para que eu fosse para a casa dela, passar uma semana na casa dela. E a minha mãe deixou, eu fui para a casa dela, passei uma semana ali. Inclusive, foi muito bom estar ali aquela semana. Eu fui muito bem recebida, muito bem tratada naquele lugar. Passada aquela semana que eu fiquei ali, quando foi para ela me devolver para minha mãe, meu Deus, me levou? Passada aquela semana, quando foi para ela me devolver para minha mãe, ela pediu à minha mãe para que eu fosse morar com ela. E ela prometeu à minha mãe que me daria uma vida melhor. Ela prometeu para minha mãe que me daria um futuro melhor. Ela prometeu para minha mãe que me daria bons estudos, que me daria uma formação, que cuidaria de mim como se eu fosse filha dela. E a minha mãe, pensando no melhor para mim, ela me deixou ir para aquela casa e eu fui morar com aquela empresária. Assim que eu cheguei ali, irmãos, ela me levou num salão para arrumar o cabelo e as unhas, me levou numa loja para comprar roupas novas para mim e me matriculou num colégio particular. E eu fui viver, irmãos, aquela vida totalmente diferente da que eu vivia com a minha mãe. O tempo passou. Eu morei com ela dos meus 10 aos 12 anos de idade. E eu posso dizer para vocês com toda certeza que os 6 primeiros meses ali dentro daquela casa foram meses muito bons. Após isso, aquela mulher começou a se transformar numa pessoa que eu não conhecia. Aquela mulher começou a fazer coisas comigo que não era normal, não era certo. Aquela mulher começou a me bater, começou a me machucar, começou a me castigar, a me punir. Aquela mulher fez tantas coisas comigo. Aquela mulher começou a me torturar psicologicamente, fisicamente. Tantas coisas ela fez comigo. Aquilo que muitos de vocês aqui viram na TV passando, aquelas torturas, aquelas atrocidades, tudo aquilo, irmãos, é verdade. E mais um pouco que não foi falado em TV. Havia um ritual para aquelas torturas acontecerem. Havia uma sequência para aquelas torturas acontecerem. Quando aquela mulher chegava em casa, que eu escutava a voz dela chegando,
Quando ela dizia para mim, irmãos, quando ela dizia assim, vai para o seu ponto. Ponto era o lugar onde aconteciam as torturas, era o cativeiro. Eu sabia, irmãos, o que ia acontecer naquele ponto. O meu corpo inteiro tremia. Quando eu ouvia a voz dela chegando, o meu corpo tremia. Quando ela dizia, vai para o seu ponto, eu conhecia aquele ritual de torturas. Eu conhecia, eu sabia o que ia acontecer naquele lugar. E eu sabia que daquele lugar eu poderia voltar sem vida. Eu sabia, eu conhecia. Mas, dentro daquele ritual de torturas, dentro daquela sequência de torturas, havia um castigo. Eu não entendi o porquê, irmão. Se ela já tinha me torturado, se ela já tinha me batido, se ela já tinha feito tantas coisas comigo, já tinha me machucado de tantas formas, o porquê ainda eu tinha que ficar de castigo? E ali, irmãos, era um castigo onde eu ficava em pé por horas. Não tinha determinação no relógio do tempo que eu ia ficar ali, mas eu tinha que ficar em pé. E ela vinha com o livro nas mãos e colocava em minhas mãos e dizia, toma, lê este livro em voz alta, porque se eu passar por aqui por perto, eu quero ouvir o que você está lendo. Eu não entendia, mas ali eu ficava, obedecia e ficava com aquele livro, lendo o livro. Irmãos, hoje eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo que esse foi o castigo que mudou a minha história. Sabe por que eu digo isso? Porque o livro que foi colocado em minhas mãos para me ler é um livro conhecido por mim e por você. Eu não sei a cor do seu. Aquele tinha a capa preta. O meu tem a capa branca. Na capa daquele livro estava escrito assim, Bíblia Sagrada. E ali eu ficava por horas lendo a palavra do Senhor. Na mente dela ela achava, eu estou castigando, eu estou punindo, as pernas dela podem estar doendo. Ali na mente dela talvez ela achava assim, ai, deve estar sendo muito difícil estar ali em pé lendo aquele livro. Mas mal ela sabia que o livro que ela colocou em minhas mãos para me ler falava de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que muda histórias. Ai, irmãos, naquele livro dizia, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Naquele livro falava de um Deus que muda a história. Naquele livro falava de um Deus que liberta, de um Deus que cura. Ai, lendo aquele livro, lendo a palavra do Senhor, eu aprendi a orar. O castigo que mudou a minha história. E no dia 15 de março de 2008, aquela mulher acorrentou umas escadas onde de costume ela já me colocava. Coloca aqui, irmão, para mim a primeira imagem no telão, para o pessoal ver como que eu fui encontrada, por favor. Eram umas escadas que tinham acesso à parte superior daquela cobertura que morávamos. Irmãos, eu não entendi o porquê, mas aquela escada, ela começava do meio da parede e continuava. Se quiser apagar as luzes aqui da frente para eu poder ver melhor, porque a qualidade dessa imagem é muito ruim. Ali naquela imagem, irmãos, vocês vão me ver. Há 14 anos atrás, uma criança com 12 anos apenas. Olha lá. Como vocês podem ver, as minhas mãos estão bem levantadas. Eu vou passar mais algumas imagens, se vocês até quiserem ficar daí para ver melhor. Como vocês podem ver, as minhas mãos estão bem acorrentadas, estão levantadas, desculpa, estão bem levantadas.
corta um pedacinho ali, irmão, mas era uma escada que tinha acesso à parte superior da cobertura que morávamos. Em cada bombinha tinha uma corrente passada com a escada e trancada com um cadeado. Na minha boca, vocês percebem que na minha boca tem um negócio branco. Isso aí, irmãos, era uma mordaça. Um pedaço de pano velho, mais ou menos desse tamanho, enrolado pimenta dentro desse pano, enfiado dentro da minha boca e tampado com um esparadrapo. Assim ela me deixou. Olha para vocês verem, eu estou na ponta dos pés, eu não alcançava o chão direito. Assim ela me deixou, 15 de março de 2008. Era mais ou menos, irmãos, quase 8 horas da manhã quando eu fui presa nessas escadas. E ali eu fiquei. Tinha um relógio na minha frente, como aquele ali, eu conseguia ver horas. E nessa posição aí eu fiquei. Ela foi trabalhar e ali eu fiquei. Eu não sabia a hora que eu ia sair dali. E ali eu estava presa. Naquele momento que ela sai, eu adormeci. Eu dormi. Dormi de verdade, irmãos. Dormi mesmo. Eu abaixei a minha cabeça e dormi, pendurada nas escadas. Quando eu acordei muito assustada, sentindo muitas dores nos meus braços e nas minhas pernas. Eu me lembro que as minhas mãos, irmãos, elas formigavam. Aquela pimenta enfiada na minha boca, ardia a minha boca. As minhas pernas doíam, a minha lombar doía, tudo em mim doía, o meu corpo doía. Quando eu acordo, eu olho para o relógio. E naquele relógio já marcava 10h22 da manhã. Ou seja, já tinha aí quase 2h30 que eu estava nessa posição. Aí vocês imaginaram o que eu sentia no corpo. No momento em que eu acordei, assim, ó, lá na imagem vocês veem que do lado ali tem uma claridade entrando. Ali, irmãos, era aberto. Aonde eu ficava, era aberto. E por muitas vezes eu tomei chuva e sol acorrentada nessas escadas. E por ser aberto, eu conseguia ver o céu. Quando eu acordo, às 10h22 da manhã, eu olhei para o céu. E ali naquele momento, eu decidi fazer uma oração. Irmãos, se Deus ia me escutar, eu não sabia. Eu não sabia. As mãos estavam acorrentadas, a boca estava amordaçada, mas o meu pensamento estava livre. E eu olhei para aquele céu e eu fiz uma oração em pensamento. E eu me lembro que eu disse para Deus assim: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui, Deus? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Se não, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais. Jesus, me tira daqui. Eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. E ali, irmãos, eu fechei meus olhos e dormi de novo. Irmãos, parecia assim que eu tinha dormido um sono de umas 2, 3 horas. Eu acordei e olhei para o relógio. E naquele relógio marcava 10h25 da manhã. 3 minutos se passaram. Começaram a gritar o meu nome na porta. A voz de uma mulher gritou meu nome sem parar lá na porta. De repente eu escutei aquela porta abrindo e aquela mulher entrou correndo. E quando ela viu essa cena, ela gritou: Meu Deus, tem uma menina presa aqui.
irmãos, o meu corpo entrou em batedeira. Comecei a tremer. Eu senti muito medo naquela hora. E assim que ela gritou que tinha uma menina presa ali, outros policiais entraram atrás dela. E eles ficaram assim de frente para mim, como vocês estão. E eles tiraram aquela mordaça da minha boca e eu comecei a gritar pedindo para que eles fossem embora daqui. E eu dizia, vai embora daqui. Não foi eu que chamei vocês aqui. Vai embora daqui. Se vocês não forem embora, eu vou morrer. Se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. Por que eu disse isso? Porque a empresária dizia, o dia que você denunciar, ou até mesmo o dia que você vier sair dessa casa, eu vou matar o seu pai, eu vou matar a sua mãe, eu vou matar os seus irmãos, e por último eu vou te matar. Foram quase 2 anos de sofrimento. Foram quase 2 anos ouvindo aquela mulher dizer que ia matar minha família. E com isso, o medo, ele entrou dentro do meu coração. Eu quero falar com você nessa noite. Eu tenho algo da parte do céu para falar com você. Meu irmão, minha irmã, não permita que o medo entre dentro do seu coração. Não permita que o medo entre dentro do seu coração. Satanás, ele veio para isso mesmo. O diabo veio para isso mesmo, para nos amedrontar, para nos fazer parar. O diabo veio para isso mesmo. Mas eu quero te lembrar que Jesus, ele também veio. Jesus também veio. E ele veio para tirar todo o medo. Ele veio para tirar todo o medo. E ele disse, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não tenhas medo, porque eu sou com você. Meu irmão, se nós entendermos isso, nós não temos o que temer. Sabe quantas vezes na minha e na sua vida é repetida a palavra não temas? 366 vezes. Sabe o que eu aprendi com isso? Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, um Deus de detalhes. Sabe o que eu aprendo? São 366 vezes que o Senhor diz não temas na palavra dele. Sabe o que é isso, irmão? Para cada dia do nosso ano, Deus tem um não temas para mim e para você. Aleluia! Quando você deitar e levantar, lembre-se que naquele dia Deus tem um não temas para você. Aleluia! Quando você dormir de novo e acordar, lembre-se que o Senhor tem para você, filho, não temas, eu sou contigo, não tenhas medo. O Senhor é conosco. O Senhor era comigo. Eu só ainda não entendi. Não tenho o que temer. Não deixe o medo invadir o seu coração. Não permita ele entrar. Você serve um Deus, dono de tudo. Irmãos, imagina só. Aqueles policiais, eles estavam ali ao meu favor. Eles estavam ali por minha causa. Mas o medo era tão grande que eu não conseguia enxergá-los dessa forma. Então, quando que eu percebi que eram policiais, a minha reação foi essa, de mandar eles ir embora. E eu sempre dizia, não fui eu que chamei vocês aqui. E quando eu disse assim, não foi eu que chamei vocês aqui. Aquela mesma mulher que gritou, tem uma menina presa aqui. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse assim, calma, Lucélia, porque foi Deus que mandou a gente aqui. Irmãos, quando ela disse isso, foi Deus que mandou a gente aqui. Irmãos, eu olhei para o céu, o mesmo céu que eu havia olhado há 3 minutos atrás, pedindo socorro para o Senhor. Há 3 minutos atrás eu tinha olhado para o céu e dito para Deus assim, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar, porque eu não dou conta mais, eu prefiro a morte, eu não consigo mais. E quando aquela mulher abre a boca, ela diz, foi Deus que mandou a gente aqui. Irmãos, eu olhava para o céu e ali naquele momento o meu grito mudou. Eu já não mandava mais aqueles policiais ir embora, eu já não dizia mais nada daquilo, mas
contemplar a existência do meu Deus. Eu pude contemplar a existência do meu Pai. E o meu grito mudou. Com toda a força que havia dentro de mim, com toda a força que havia dentro do meu coração, eu gritava, ainda presa nas escadas: Deus existe! Deus existe! Deus existe! Jesus me ouviu! Deus existe! E eu gritava: Deus existe! Deus existe! Jesus me ouviu! E aquela mulher: sim, Deus existe! Nós estamos aqui porque Ele nos enviou. Mas eu preciso que você fique calmo, Senhor. Nós vamos tirar você desse lugar. Mas antes nós vamos fazer algumas imagens. Ninguém vai acreditar nisso que estamos vendo. E eles começaram a fotografar. E quando aquela mulher me tirou daquelas escadas, irmãos, ela me abraçou. E junto com o abraço dela eu pude sentir um amor tão grande. Irmãos, era assim, era transmitido um amor no abraço dela comigo. E junto com o abraço dela, sabe o que ela me disse? Ah, irmão, parece brincadeira. Parece brincadeira, mas não é. Era real, foi real. Abraçada comigo, ela sussurrou no meu ouvido. E eu nunca vou me esquecer o que ela me disse naquele dia. Abraçada, transmitindo amor para a minha vida. Ela disse para mim assim: filha, eu te amo. Filha, eu te amo. Eu nunca vi aquela mulher, nem o nome dela eu sabia. Eu só sabia que ela era uma policial porque eu li no papel, porque nem fardada ela estava. E ela me chama de filha e diz que me ama. Hoje eu sei e entendo perfeitamente que era o próprio Deus falando na boca dela. Hoje eu sei e entendo que aquele amor sendo transmitido no abraço dela era o amor do meu Pai para comigo, dizendo: filha, eu te amo, eu nunca te abandonei, eu sempre estive aqui. Oh, minha irmã, sabe por que você está aqui hoje, irmão? Sabe por que você está aqui hoje, meu irmão? Talvez você olhe para a sua história, para o seu passado e fala: meu Deus, era para me ter morrido há muito tempo. Mas sabe por que você está aqui hoje? Porque nos dias que você estava passando por aquelas lutas, nos dias que você estava passando pelo deserto, Jesus estava lá. Jesus estava lá, soprando vida sobre você, te dando força, te tomando pela mão, te sustentando. Jesus estava lá. Porque se Jesus não estivesse lá, na primeira paulada eu tinha morrido, na primeira vez que eu fui asfixiado eu tinha morrido, ou na primeira vez que eu fui afogado eu tinha morrido, eu teria morrido. Mas Jesus estava lá. Eu imagino Jesus olhando para mim falando: filha, aguenta só mais um pouquinho, esse deserto vai acabar, eu vou tirar você desse lugar e você não tem noção de onde eu vou te colocar. E o diabo tentando de todas as formas ceifar a minha vida, assim como ele tentou com tantos homens e mulheres da Bíblia. Lá, lembrando da nossa história do nosso irmão Jó. Irmão, até para tocar em Jó, Satanás teve que pedir permissão para Deus. Ei, até para o diabo tocar naquilo que é seu, ele tem que pedir permissão ao dono de tudo, ao dono da sua vida, ao Criador da sua vida. Ah, vocês acham, nessa época desse cativeiro, Deus permitiu eu passar? O diabo tentou de todas as formas, mas ele teve que buscar autorização ao autor da vida. E Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Ele queria fazer algo extraordinário através disso tudo. Ei, Deus não te escolheu para morrer no deserto. Você não vai morrer nesse lugar. Você não vai morrer nesse lugar. Deus te escolheu para te fazer mais do que vencedor. Ele te escolheu para te fazer vitorioso. E se você está passando pelo deserto, saiba, esse deserto tem fim. Esse deserto tem ponto final. Esse deserto tem linha de chegada. E lá do outro lado você vai cantar: a minha vitória tem sabor de mel.
Ele já estava trabalhando por mim. Enquanto você ora, enquanto você busca, o Senhor já está trabalhando por você. Ah, Lucélia, já passou 1 ano, já passou 2 anos, já passou 5 anos e minha bênção ainda não chegou. Calma, como foi cantado aqui, enquanto o Senhor está calado, é porque Ele está trabalhando. Deleite-se no Senhor, descansa nele. Deus não dá para nós nada daquilo que não suportamos carregar. E saiba, você será testemunha. Deus permite nós passarmos, mas nós seremos testemunhos para curar outras vidas, para mudar a história de outras pessoas. Irmãos, e aí eu continuei abraçada com a policial e saí andando pelo cativeiro, comecei a mostrar as torturas que a empresária fazia comigo. Eu disse: olha, tá vendo aqui esse tanque? Irmão, tinha um tanque de lavar roupas ali. Pode colocar para mim a segunda imagem, por favor, irmão, no telão. Tinha um tanque, irmão, de lavar roupas. Ela enchia aquele tanque de água, amarrava as minhas mãos para trás com uma corda, pegava a minha cabeça e enfiava dentro da água e ficava segurando a minha cabeça dentro da água. Aí eu começava a me debater com falta de ar, começava a afogar. Quando ela viu que eu não tinha mais força para aquilo, ela tirava a minha cabeça, eu dava aquela respirada e de repente ela enfiava a minha cabeça na água de novo e fazia isso por várias vezes, me afogando. Tinha uma máquina naquele lugar que dava choque, e ela me dava choque com aquela máquina. Tinha uma porta de madeira que tinha acesso a um banheiro. Assim, ó, na quina da porta, nas dobradiças, estava tudo sujo de sangue escorrido. A policial perguntou: o que é isso? Fui aqui nessa porta, ela colocava todos os meus dedos, tanto os das mãos como os dos pés, e fechava um por um dos meus dedos nessa porta. E esmagava os meus dedos naquela porta. Eu perdi todas as minhas unhas das mãos e todas as minhas unhas dos pés. Eu chegava a urinar na roupa de tanta dor. Ali na imagem vocês vão ver algumas marcas da época. As minhas unhas quando eu saí dali. Assim, ó, o peito da mão machucado. Isso aí, irmãos, eram marteladas que ela dava nas minhas mãos. Nos meus joelhos dava marteladas, nos meus pés. Aquela mulher cortou um pedaço da minha língua com tesoura, apertava a minha língua com alicate, passava pimenta nos meus olhos, enfiava pimenta dentro do meu ouvido, do meu nariz, passava pimenta no meu rosto, enfiava pimenta dentro da minha boca. Aquela mulher me enforcava com cordas, passava corda no meu pescoço e me enforcava. Uma vez ela me deu 70 pauladas na cabeça, 60 na nuca e 7 no estômago. Eu me lembro a quantidade dessas pauladas, irmãos, porque eu fui obrigada a contar uma por uma delas. Nunca me esqueci. A minha cabeça ficou enorme, os meus olhos ficaram roxos, esbugalhados para fora. Meu nariz ficou torto, a minha boca ficou torta, a minha cabeça ficou cheia de hematomas. Eu tive traumatismo. Eu tenho uma cicatriz aqui nas minhas costas, onde ela enfiou um salto nas minhas costas. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu pé, onde ela enfiou uma faca no meu pé. Eu tenho marcas de queimaduras pelo meu corpo, onde ela pegava o ferro de passar roupa, ligava na tomada e vinha passando o ferro em mim e me queimou. A minha pele ia gritando assim no ferro. Irmãos, aquela mulher me asfixiava com sacos plásticos. O maior período que eu fiquei presa nas escadas foram 12 horas. Aquela mulher me deixava sem comer até 3 dias sem me alimentar. O dia que eu fui liberta pelos policiais, eu estava completando o 3º dia que eu não me alimentava. Ela determinava: você vai ficar tantos dias sem tomar água. Eu tinha que ficar. Quando eu sentia sede, irmãos, eu fazia xixi no balde, bebia a minha própria água. Determinava: você vai ficar tantos dias sem escovar os dentes, tantos dias sem tomar banho. Tinha um cachorrinho naquela casa. Todas as fezes que aquele animal fazia, ela me fazia comer. Eu tinha que comer as fezes do cachorro. Toda a urina que ele fazia no chão, tinha que me ajoelhar e lamber aquela urina. Aquela mulher, ela abusava de mim sexualmente. Mas chegou o dia em que o Senhor Jesus colocou um ponto final nesse sofrimento. Chegou o fim do deserto.
E Deus me fez uma promessa. Eu nunca vou me esquecer da promessa que Ele me fez. Filha, eu vou fazer de ti como uma águia. Eu vou levar você em lugares altos, em lugares que você nunca imaginou colocar a planta dos seus pés. E através da sua vida, vidas vão ser curadas. Através de você, casamentos vão ser restaurados. Através de você, pessoas vão render aos meus pés. Eu te usarei nos 4 cantos dessa terra. Essa foi a promessa dele feita para mim um dia. E hoje eu posso dizer para vocês que eu estar aqui na De Campinas do João Braz é mais um dia a promessa dele se cumprindo na minha vida. E se é promessa dele se cumprindo na minha vida hoje, eu creio em vidas curadas neste lugar. Eu creio em casamentos restaurados neste lugar. Eu creio em vidas rendidas neste lugar. Porque quem disse, irmão, foi o Senhor. E tudo aquilo que vem do céu não volta para lá vazio. Aleluia. Então eu creio em milagres neste lugar. Porque quem faz é o Senhor Jesus. E Jesus está aqui. Então vamos aproveitar a presença dele. E vamos pedir para Ele cura. Vamos pedir para Ele milagre. Vamos pedir para Ele toda sorte de bênção. Porque é só Jesus que faz isso. Irmãos, eu saí daquele lugar ainda com vida para a glória de Deus. Daquele lugar eu fui para um abrigo. Eu fui para uma delegacia primeiro, dar o meu primeiro depoimento. Da delegacia eu fui para um abrigo. E os meus pais perderam a minha guarda na justiça. E eu fui para adoção. Morei nesse abrigo por quase 9 meses. Irmãos, uma família tinha que me adotar. Os meus pais não podiam me tirar dali. E quem eu mais clamava era pelo meu pai e a minha mãe. Mas o juiz não autorizava eles me tirarem dali. Somente uma outra família que quisesse me adotar, que poderia me tirar. Deus não me esqueceu naquele lugar. Eu morei por quase 9 meses no abrigo Sevão, aqui em Goiânia. E Deus usou um casal, uma família para me adotar. Mas eu sempre falo que não foi qualquer casal. Não foi qualquer casal. Foi um casal de pastores com ministério de libertação. Deus usou a vida desse casal de pastores, que inclusive é bem conhecido por vocês. A pastora Zenete Rodrigues e o pastor Marcos Rodrigues. Vieram lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, até Goiânia e me adotou. E eu mudei para Minas, fui morar com a pastora Zenete. E ali naquele lugar, na Estância Paraíso, onde tantas vidas são curadas, eu passei por aquele lugar. E o Senhor mudou a minha história naquele lugar. Irmãos, por que Deus fez tudo isso? Por que Deus permitiu que os meus pais perdessem a minha guarda? Por que Ele fez com que outra família me adotasse? Por que Deus me levou para longe, quase 1000 quilômetros de Goiânia, para um meio de pessoas que eu não conhecia? Não era o meu pai e a minha mãe, mas Deus me fez sentir amor por eles, de filha. Hoje eles são os meus pais adotivos. Com uma semana eu estava chamando a pastora Zenete de mãe e o esposo dela de pai. E Deus colocou esse amor em nós, um pelo outro. Por que Deus fez tudo isso? Porque foi lá em Belo Horizonte que eu conheci verdadeiramente o Deus que eu clamei no cativeiro. Foi lá em BH que eu vivi experiências com o Senhor. Foi lá em Belo Horizonte, juntamente com aquela família, que o Senhor me curou. Eu falo que Deus, Ele me tomou pela mão, Ele me sentou no colo dEle e no colo do Pai. Deus começou a sarar as minhas feridas. Deus começou a curar a minha alma. Deus começou a curar tudo aquilo que me trazia choro, tudo aquilo que me trazia ódio, raiva. Eu imagino Jesus olhando para mim, falando assim: filha, medo não combina com você, minha filha. Eu imagino Jesus olhando para mim, falando assim: rejeição? Oh, minha filha, onde eu vou te levar, as pessoas vão amar você. Glória a Deus. Eu imagino Jesus olhando para mim e falando: filha, falta de perdão não combina com você. Aonde eu te colocarei não pode existir isso dentro do seu coração. E Deus começou a me curar e arrancar de mim tudo aquilo que não agradava o coração.
E eu fui curada, irmãos, verdadeiramente daquilo. Eu morei 9 meses com a pastora Elizabeth. E ela diz algo tão lindo. Ela fala assim: a Lucélia morou comigo por 9 meses. E eu tenho uma plena convicção que 9 meses, o período de uma gestação, eu gerei a Lucélia de novo no mundo espiritual. E após 9 meses, nasceu uma nova Lucélia. Sem marcas, sem dores, sem traumas, sem medo, sem falta. Uma nova pessoa. Eu fui curada verdadeiramente. Após 9 meses, eu pedi a minha mãe Zé para voltar para Goiânia, para a casa do meu pai. E quando eu pedi para voltar, ela quis resistir e não deixar eu voltar. E eu disse para ela que eu tinha muita saudade dos meus pais. Eu tinha muita saudade de brincar com os meus irmãos. Eu sentia falta da minha família. E ela disse: filha, eu vou orar. Eu disse: eu quero dizer para o meu pai e minha mãe o quanto eu amo eles, e que por tudo o que aconteceu, eu escolhi perdoá-los e amá-los. E ela foi orar, irmãos, porque ela é uma mulher de muita oração. Depois de alguns dias, ela me autorizou a voltar para Goiânia, para a casa do meu pai. E eu voltei para Goiânia. Fui morar com meu pai. Assim que eu cheguei em Goiânia, eu fui congregar, eu comecei a frequentar a igreja Ministério Esperança. E nessa igreja, eu tive o prazer de ser batizada aos 13 anos de idade. Eu desci as águas e de fato nasci de novo. Com 14 para 15 anos de idade, surgiu um sonho muito lindo dentro do meu coração. Sabe qual é esse sonho, irmãos? Casar e ter uma família. E eu dizia assim: o dia que eu casar, eu não vou separar do meu marido. E o dia que eu tiver meus filhos, eu não vou dar meus filhos para ninguém. E eu sonhava, irmãos, com a família. Aquilo que o diabo me roubou lá na infância, que foi o casamento dos meus pais destruído, era o meu sonho na minha adolescência. Era o meu maior sonho. Com 17 para 18 anos de idade, Deus me entregou o meu ministério. Irmãos, foi tão natural. Eu comecei a receber convites para ministrar em igrejas. As igrejas começaram a ouvir o que Deus tinha feito na minha vida, a ver o que Deus tinha feito na minha vida através de um pequeno vídeo que eu postei na internet. E esse vídeo viralizou, não sei quantos milhões de acessos teve. E com isso as igrejas começaram a ver a menina que foi torturada, a menina que Deus mudou a história dela. E começou a me convidar para ir às igrejas, ministrar, contar o meu testemunho. Irmão, mas eu nem sabia pegar no microfone, quanto mais falar em público. Mas eu recebi aquele convite, eu aceitei e fui. Eu cheguei ali naquela